Vida e Morte de José Carpinteiro, parte 3. Reunido com seus apóstolos no Monte das Oliveiras, Jesus conta-lhes a história da sua vida, a história de José, o carpinteiro. Que os apóstolos escreveram cada palavra e guardaram-nas na biblioteca de Jerusalém. Hoje a parte 3, as Ezequias de José. Diz-nos o capítulo 30, versículo 7. Quem suprimir ou adicionar algo a estas palavras, de maneira a fazer-me embusteiro, será réu da minha vingança. Por isso, o texto será lido na íntegra. Tomado de grande angústia pelo desenlace final da vida do seu pai José, Jesus levantou-se às pressas e dirigiu esta oração ao Pai do céu, ao Deus de toda misericórdia. Meu Pai misericordioso, Pai da verdade, olho que vê, ouvido que ouve, escuta-me, eu que sou o teu filho querido. Peço-te por meu pai José, a obra das vossas mãos. Envia-me um grande coro de anjos, juntamente com Miguel, o administrador dos bens, com Gabriel, o bom mensageiro da luz, para que acompanhe a alma do meu pai José, até que tenha se livrado do 7º éon, o tenebroso, de forma que não se veja forçado a empreender esses caminhos infernais, terríveis para o viajante, por estar infestados de gênios malignos e saqueadores, e por ter de atravessar esse lugar espantoso, por onde corre um rio de fogo, igual a ondas do mar. Sede, além disso, piedoso para com a alma do meu pai José, quando ela vier repousar em vossas mãos, pois é este o momento em que mais necessitará da tua misericórdia. E quando eu disse amém, Maria, minha mãe, respondeu na língua falada pelos habitantes do céu, e no mesmo instante, Miguel, Gabriel e os anjos, em coro, vieram do céu, voaram sobre o corpo do meu pai José. Em seguida, intensificaram-se os lamentos próprios da morte, e soube então que havia chegado o momento desolador. Sofria meu pai dores parecidas com a de uma mulher no parto, enquanto que a febre o castigava de maneira como um forte furacão, ou um imenso fogo a devastar um espesso bosque. A morte, cheia de medo, não ousava lançar-se sobre o corpo do meu pai para separá-lo da alma, pois o seu olhar havia dado comigo, que estava sentado à cabeceira, com as mãos sobre as suas têmporas. E quando me apercebi de que a morte tinha medo de entrar por minha causa, levantei-me, dirigi meus passos até fora da porta e encontrei-a só e amedrontada, em atitude de espera. E eu disse-lhe: a tu que vens do meio do dia, entra rapidamente e cumpre o que te ordenou o meu pai. Porém, guarda José como a menina dos teus olhos, posto que é meu pai segundo a carne, e compartilhou a dor comigo durante os anos da minha infância, quando teve de fugir de um lado para o outro, por causa das maquinações de Herodes. E ensinou-me como costumam fazer os pais para o proveito de seus filhos. Então Abdão entrou, tomou a alma do meu pai José, separou-a do corpo, no mesmo instante em que o sol fazia sua aparição no horizonte, no dia 26 do mês de Pepe, em paz. Miguel e Gabriel pegaram cada um
em um extremo de um pano de seda, e nele depositaram a alma do meu querido pai José, depois de tê-la beijado reverentemente. Enquanto isso, nenhum dos que rodeavam José haviam percebido a sua morte, nem sequer a minha mãe Maria. E eu confiei a alma do meu querido pai José a Miguel e a Gabriel, para que aguardassem contra os raptores que saqueiam pelo caminho, e encarreguei os espíritos incorpóreos que continuassem cantando canções até que finalmente depositaram-no junto ao meu Pai do céu. Então inclinei-me sobre o corpo inerte do meu pai. Cerrei os seus olhos, fechei a sua boca e levantei-me para contemplá-lo. Depois disse à Virgem, a minha mãe, onde estão todos os objetos, os artesanatos que José fez? Quando seus filhos e filhas ouviram-me dizer isso, a Maria, minha mãe, perguntaram-me com voz forte e com grande lamento, será que nosso pai morreu sem que nós nos apercebêssemos? E respondi-lhes, efetivamente morreu, mas sua morte não é morte, porém é vida eterna. Grandes coisas esperam o nosso querido pai José, desde o momento em que sua alma saiu do seu corpo, desapareceu para ele toda espécie de dor, e ele se pôs a caminho do reino eterno. Deixou atrás de si o peso da carne, com todo este mundo de dor e de preocupações, e foi para o lugar de repouso que tem o meu Pai nos céus e que nunca será destruído. Mas ao dizer aos meus irmãos, o vosso pai José, o abençoado ancião, morreu, eles levantaram-se, rasgaram suas vestes e choraram durante um longo tempo. E os habitantes de Nazaré e Galileia vieram todos à nossa casa e velaram o meu pai José, de acordo com a lei dos judeus. Até que chegou a 9ª hora. Então despedi todos, derramei água sobre o corpo do meu pai José e ungi-o com bálsamo e dirigi ao meu pai do céu uma oração celestial que eu próprio havia escrito com os meus dedos antes de encarnar nas entranhas da Virgem Maria. E ao dizer Amém, veio uma multidão de anjos. Mandei que 2 deles estendessem um manto para depositar nele o corpo do meu pai José, para que o amortalhassem. Pus então minhas mãos sobre o corpo dele e disse, não serás vítima da fetidez da morte, que teus ouvidos não sofram corrupção, que não emane podridão do teu corpo, que não se perca na terra a tua mortalha nem a tua carne, mas que fiquem intactas, aderidas ao teu corpo, até o dia do convite dos 2000 anos. Que não envelheçam, querido pai, esses seus cabelos que tantas vezes acariciei com as minhas mãos, e que a boa sorte esteja contigo. Sua vida foi de 111 anos, sem que ao fim de tanto tempo um só dente tivesse ficado estragado em sua boca, ou sem que seus olhos se tornassem fracos, senão que todo o seu aspecto assemelhava-se a um afetuoso menino. Nunca esteve doente, senão que trabalhou continuamente em seu ofício de carpinteiro, até o dia que lhe sobreveio a doença que haveria de levá-lo. Então os anciãos da cidade apresentaram-se para o sepultamento à maneira judia. Em seguida, passou-se a conduzir o morto até seu túmulo. Quando lá chegaram, ele já estava preparado para ser aberto e o corpo do meu pai José ser colocado ao lado dos restos mortais do seu pai Jacó.
Veio-me então à mente a lembrança do dia em que me levou até o Egito e das grandes preocupações que assumiu por mim. Não pude deixar de atirar-me sobre o seu corpo e chorar por um longo tempo.